Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47 Podcast, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. E nós estamos aqui direto do 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que está acontecendo na cidade de Campinas. E em uma parceria com o Agarac Brasil, o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, nós estamos gravando alguns episódios de alguns temas importantes aqui dentro da nossa área, dentro de nossa área de atuação, e nós estamos recebendo alguns convidados importantes e convidados especiais para debatermos esse tema aqui. E no episódio de hoje eu vou receber aqui o pesquisador Hudson Takano, assim como o Gilmar Piccoli, e eles vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre resistência de plantas daninhas ao glufosinato de amônio, né? Esse herbicida que está em voga aí, que está aumentando a demanda sobre ele, né? Então a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Então já de antemão agradeço aqui ao Hudson, agradeço ao Gilmar por estarem presentes. E lembrando que o Agarac, e lembrando que o MIPD 47 tem o apoio do Agarac Brasil, tem o apoio também do Método Sem Mato, do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nesse episódio, nós vamos debater o tema aqui, que é resistência de plantas daninhas a glufosinato de amônio. E para isso eu recebo o Hudson e o Gilmar. E para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, para os nossos ouvintes e telespectadores que ainda não conhecem, né, que possam conhecer vocês. E só lembrando, né, os nossos ouvintes, quem está acostumado a nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelos agregadores de podcast, que estão nos ouvindo agora por esses agregadores, pode seguir lá para o YouTube também, que nós estamos no YouTube, no canal do MIPD 47, e lá vocês vão nos ver, né? Vocês vão ver as pessoas, os rostos, né, por detrás das vozes. Então, fica o convite, vão lá para o YouTube, que lá vocês vão ver aqui os nossos estúdios e vão nos ver também. Então, para a gente começar aqui, eu já queria que vocês se apresentassem. Vamos começar com o Gilmar, depois você, Hudson, por favor. Vamos lá, bom pessoal, bem-vindo a todos aí, meu nome é Gilmar Piccoli, eu sou engenheiro agrônomo, doutor na área de resistência de plantas daninhas e herbicidas, trabalho na Bayer aí há aproximadamente 8 anos, hoje eu sou responsável pelo manejo de resistência de plantas daninhas da Bayer a nível Brasil, e dentro do Agarac eu faço parte da ABP Educacional, que aí tem a responsabilidade de divulgação, né, dos materiais que nós fazemos em parceria com os acadêmicos. Beleza. Ô, Gilmar, você é agrônomo formado pela... Universidade Estadual do Norte do Paraná. Perfeito. Fez o seu Bandeirantes. mestrado e doutorado. Fiz mestrado na UDESC de Santa Catarina e doutorado na Unesp de Botucatu. Legal, Gilmar. Então, é excelente tema para você, né, que trabalhou na sua graduação e pós-graduação com resistência, né? Exato. Então, por isso que você vai ajudar a gente aqui no debate desse tema tão importante. Muito obrigado pelo aceite, né, de
poder participar com a gente aqui para a gente debater esse tema importante e agradecer também ao Agarac Brasil, né, por essa parceria. Foi o que viabilizou a gente poder estar aqui, né, assim como toda a comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas, que também viabilizou esse projeto nosso, né, de estarmos aqui hoje discutindo esses temas tão importantes. Hudson, por favor, fique à vontade. Obrigado, Haroldo. Cumprimento aí os colegas Gilmar, Haroldo. Prazer participar aqui do famoso podcast MIPD 47. Meu nome é Hudson Takano, eu tenho graduação, mestrado pela Universidade Estadual de Maringá, lá onde eu tive a oportunidade de trabalhar com resistência a glifosato em capim-pé de galinha, né? A partir daí, eu mudei lá para os Estados Unidos, onde eu fiz o meu doutorado em bioquímica de herbicidas, especificamente estudando o mecanismo de ação do amônio glufosinato, que é o herbicida que nós vamos estar discutindo aqui hoje. No momento, eu sou líder de pesquisa em modo de ação de herbicidas pela Corteva AgriScience. Então, eu fico lá na sede global da Corteva, em Indianápolis, liderando um time de pesquisa focado em elucidação de novos mecanismos de ação de herbicidas, novas moléculas de herbicidas. Ok, Hudson, muito obrigado também, tá, por aceitar o convite. Prontamente, quando a gente entrou em contato lá com o Hudson, convidando para fazer parte dessa mesa aqui agora, ele prontamente aceitou o convite. Muito obrigado. Sei da correria que é, né? Se deslocar dos Estados Unidos até o Brasil, participar de palestras e mais palestras e ainda ter esse tempinho para a gente aqui. Muito obrigado. O Hudson e Gilmar, na verdade, o nosso tema aqui é glufosinato de amônio, né? Um produto muito importante, né? Já há anos no mercado e cada vez mais ele vem ganhando importância, né? Visto que outras moléculas vamos colocar, patinado em algumas situações, aí nós vamos comentar sobre isso. E o glufosinato, ele é uma alternativa, né? Está sendo uma alternativa também muito importante nesses manejos de plantas resistentes. Mas para a gente contextualizar para os nossos ouvintes, né? Eu queria que o Hudson talvez, depois você complementasse, Dilmar, o que é o glufosinato de amônio, né? O que é esse herbicida, como que é o mecanismo de ação dele, como que ele age para controlar uma planta daninha. Eu brinco, Hudson e Gilmar, que é aquela questão da prova, né? Que com certeza o Ruben deve ter dado para você lá na graduação, né? Discuta sobre o mecanismo de ação do glufosinato de amônio, por favor. Bom, Haroldo, o amônio glufosinato ele é um herbicida interessante porque ele é um produto que foi descoberto de um produto natural, né? Esse produto natural chama bialafós. Esse bialafós é o que a gente chama de um tripeptídeo, que contém a molécula do glufosinato mais duas moléculas de alanina. Então, esse produto natural ele é produzido de forma via fermentação de micro-organismos e ele foi inclusive comercializado por alguns tempos em culturas de cultivos orgânicos, né, nos países da Ásia. Mas o glufosinato, ele é basicamente uma molécula que é derivada do produto natural bialafós. Então, o glufosinato de amônia, hoje ele é sintetizado de forma sintética, né? A gente sabe que é uma molécula que ela possui dois grupos racêmicos, né? A forma D e a forma L. E a forma L é a forma que realmente vai ter atividade herbicida inibindo uma enzima chamada glutamina sintetase. A glutamina sintetase é uma enzima importante para o ciclo de nitrogênio, metabolismo de nitrogênio nas plantas, e a inibição dessa enzima causa o acúmulo de amônia, né, e essencialmente inibe a produção de glutamina pelas plantas. E essa inibição ela tem consequências bastante importantes para a planta, no sentido de inibir a fotossíntese, inibir a fotorrespiração e, consequentemente, causar o acúmulo de espécie ativa de oxigênio, que é o que causa a morte da planta no final com esse herbicida. Perfeito. E um produto extremamente importante, né, Gilmar, dentro do nosso contexto de agricultura, né? Sim, eu acho que o Hudson trouxe muito bem, né, o produto de uma forma muito detalhada, né? O Hudson é um dos pesquisadores aí que mais trabalhou e mais conhece essa molécula. Ele tem se tornado cada vez mais importante, muito pela ocorrência de resistência, né? E pelo que ele entrega aí na agricultura, e os agricultores têm cada vez mais entendendo que é uma molécula que
está agregando, e hoje, com a vinda das novas tecnologias, com a tolerância também ao glufosinato, tem essa tendência também de esse aumento para contribuir aí com o manejo de plantas daninhas e manejo de plantas daninhas resistentes. Não, perfeito. Hudson, e hoje, né, assim, quais são os principais posicionamentos aí do glufosinato, né, os principais usos dessa molécula dentro do nosso contexto aqui de Brasil, né? Tem que perguntar, a contextualizar, porque senão ele vai querer falar dos Estados Unidos. Não, vamos falar da nossa realidade aqui, Brasil, e obviamente que você pode trazer as experiências, né, dos Estados Unidos também. Com certeza. Então, no Brasil, o amônio glufosinato ele tem sido comercializado por vários anos já, né? E inicialmente ele foi utilizado principalmente em cultivos de culturas perenes, como um herbicida não seletivo, mas também com a introdução das culturas com resistência ao amônio glufosinato. E a principal delas até o momento é a cultura do algodão. Então, o glufosinato de amônio ele é altamente utilizado em culturas de algodão, lá no estado lá para o norte, no estado da Bahia, Mato Grosso, né? Em culturas que já têm essa tolerância, né? E hoje nós estamos vendo um aumento de uso por alguns fatores. O primeiro deles é a questão da proibição do paraquat, né? Então, o glufosinato ele tem servido como um substituto do paraquat, tanto em operações de pré-plantio quanto operações de dessecação em pré-colheita, tá? E outro fator que tem aumentado o uso do amônio glufosinato é a introdução de outras culturas com resistência ao amônio glufosinato. Então, hoje a gente tem culturas da soja, por exemplo, variedades de soja com resistência tanto a herbicidas auxínicos quanto a amônio glufosinato, além do glifosato. Então, esse é o segundo fator que tem aumentado o uso. E o terceiro fator é que essas plantas daninhas resistentes que nós estamos vendo hoje, por exemplo, principalmente aquelas monocotiledôneas, como o pé de galinha e o capim amargoso, são plantas que o amônio glufosinato tem um tipo de eficácia, né? Então, ele é diferenciado nesse sentido quando a gente compara com herbicidas auxínicos, que não têm atividade sobre monocotiledôneas. Perfeito. Ô, Gilmar, quer fazer alguma consideração também sobre esses usos, né, importantes aí do glufosinato? Só para complementar o que o Hudson trouxe aí de forma brilhante, ele é um herbicida que ele controla tanto folhas largas quanto folhas estreitas. E hoje, das 12 espécies que estão reportadas como resistentes ao glifosato, ele tem pelo menos em bula o controle para 10 dessas 12. Então, o que inclui as plantas que o Hudson trouxe. Então, isso é mais um fator que também agrega por ser um herbicida que controla tanto folha larga quanto folha estreita. Perfeito. E agora vamos entrar aqui num pontozinho mais crítico, e depois a gente vai trazer algumas soluções, que é a questão da resistência, né, de alguns biótipos, de algumas espécies aí, de biótipos de algumas espécies com resistência ao glufosinato. Como que está essa situação, Hudson, um panorama geral, né? E aí eu vou pedir a permissão para você comparar Estados Unidos e Brasil também, né? Fazer essa comparação, acho que é legal aqui para os nossos telespectadores. Como está hoje a situação no nível Brasil, Estados Unidos, pode ir mundial também, dessa resistência aí a amônio glufosinato? Então, Haroldo, essa questão da resistência a amônio glufosinato, a gente acabou de assistir uma palestra bastante interessante da doutora Nilda Burgos, né, num dos painéis aqui do Congresso. Mas essa situação mundial de glufosinato, ela não é um problema tão grande quando a gente compara com outros casos de resistência, como o glifosato, auxínicos e outros herbicidas, né? Então, hoje a gente tem 3 espécies de plantas daninhas com problemas de resistência. A primeira delas é o Lóleo multiflorum, né, o capim azevém. A segunda delas é o capim pé de galinha, é um biótipo originário lá da Malásia. E o terceiro deles, que é mais recente, é um caso de Caruru palmeri, que vem lá do sul dos Estados Unidos, tá? Então, tem esses 3 casos. O que a gente sabe desses 3 casos é que o primeiro deles, por exemplo, o capim azevém, é uma problemática que a gente tem nas culturas perenes. Então, repetidas aplicações de altas doses de amônio glufosinato acabou selecionando essas plantas resistentes, e o mecanismo de resistência é devido a metabolismo, tá? A gente sabe essa informação. Já o capim pé de galinha, nós sabemos que tem uma mutação
na enzima GS, né, que causa uma insensitividade dessa enzima ao amônio glufosinato. E por fim, o capim, o Caruru palmeri, nós temos uma problemática de aumento das cópias do gene da GS. Tá? Então, de novo, né, a doutora Burgos explicou lá os resultados dela, mostrando que as cópias da GS elas estão presentes em vários cromossomos. Né? Então, é um fator que a gente tem visto para glifosato também, com a EPSPS. Então, a gente está vendo de novo para uma diferente enzima que é a GS, o mesmo mecanismo de resistência. Bastante interessante essas pesquisas. Mas legal, um ponto que você chamou a atenção aí, né, Hudson, que na verdade, são diferentes mecanismos de resistência de diferentes espécies de plantas daninhas, né, ao glufosinato, né? Então, isso chama a atenção também porque, obviamente, impacta depois até no manejo, né? Entender esses mecanismos de resistência. Só para contribuir com o que o Hudson trouxe, hoje nós temos, segundo o site do Dr. Ian Hippie, 10 casos reportados no mundo. Desses 10 casos, pelo menos 5 casos, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente tem a sorte ainda de nós não termos nenhum caso ainda reportado, mostrando ainda que o produto ainda tem funcionado para as plantas daninhas aqui do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos. Perfeito. Eu quero só chamar a atenção, me lembro, né, do seu trabalho de tese, né, de doutorado, que você fez muitos experimentos para entender, né, essa questão da resistência ao amônio glufosinato. Lá você trabalhava com metabólitos, você trabalhava com condições de temperaturas, né, influenciando ou não no controle. Fala pra gente um pouquinho desses dados aí do seu material, que realmente foram dados ali que ajudaram muito a entender mais sobre esse problema, né? Sim, então, o problema do amônio glufosinato, antes desses problemas com resistência, é justamente a inconsistência que é observada em termos de controle com o amônio glufosinato, dependendo das condições climáticas, condições de aplicações, né? Então, por exemplo, o amônio glufosinato a gente sabe que não funciona em dias nublados, né, com ausência de luz. A gente sabe que o amônio glufosinato não funciona bem sobre baixas temperaturas. Sabemos que ele não funciona bem sobre plantas que já estão muito adultas, muito grandes, né, porque ele não se transloca muito bem. Então, o nosso objetivo, inicialmente, era caracterizar o efeito dessas condições do ambiente, essas condições de aplicação, condições da planta daninha, para tentar entender como que a gente pode extrair o máximo da atividade desse herbicida, né? Então, assim, nós fizemos estudos dos fatores que afetam a absorção, a translocação e o efeito desse produto, o porquê que ele não funciona sob determinadas condições, né? E a partir daí a gente pode fazer uma recomendação melhor para o produtor poder utilizar o produto de uma forma correta. Acho que isso é legal, né, Gilmar? A gente ter esse entendimento, né, da ferramenta, né, para posicionar melhor, né? Exato. O glufosinato de amônio a gente fala que é um herbicida que é bastante técnico. E isso que o Hudson trouxe, a gente escuta muito. Olha, eu apliquei numa condição climática, funcionou, e eu apliquei em outra condição climática, não funcionou. Então, esse trabalho que o Hudson fez ajudou a esclarecer, né, melhor o porquê desse não funcionamento ou funcionamento de acordo com as condições climáticas no momento da aplicação. Perfeito. O Gilmar e o Hudson, né, vocês falaram aqui, né, sobre essa eficácia do glufosinato, né, principalmente em cima de algumas gramíneas, né, que são problemáticas. Você citou o pé de galinha e o capim amargoso, né? Pé de galinha hoje é a planta daninha do momento, né? Aqui no Brasil é aquela que está mais tirando o sono dos produtores e é aquela também que está mais fomentando os projetos de pesquisa aí com resistência, né? Enfim, acho que passou a buva e passou o amargoso, né? Mas ainda essas outras duas continuam sendo muito importantes. E aí vem a minha colocação, que é do ponto de vista de proteção da ferramenta, né? Da gente proteger essa ferramenta para que a gente não perca essa ferramenta num horizonte nem tão longo assim, digamos, né? Eu queria ouvir de vocês sobre isso, né? Porque às vezes a gente vai agora passar a entregar muita responsabilidade para o amônio glufosinato e isso pode ser ruim também no horizonte, né? Queria ouvir vocês sobre isso. Principalmente para essas duas espécies aí
pé de galinha e amargoso. Então, Haroldo, eu vou até comentar isso na palestra de amanhã sobre capim-pé de galinha, né? Eu acredito que o manejo de plantas daninhas em geral, né? Isso não é uma crítica, mas talvez uma dica construtiva, né? O manejo de plantas daninhas em geral tem sido de forma um pouco reativa, né? Então a gente tem reagido a problemas depois que eles aparecem, né? Então é importante para a gente proteger essas moléculas, não só amônio glufosinato, mas novas moléculas que têm sido introduzidas no mercado. É importante que a gente seja proativo. E o que significa ser proativo? Que a gente possa utilizar diferentes herbicidas, que nós possamos utilizar diferentes culturas, nós podemos incorporar culturas de cobertura, né? E todas essas métodos alternativos que a gente pode utilizar para reduzir a utilização do herbicida de forma repetitiva, vai ajudar a proteger a molécula, não só para amônio glufosinato, mas para qualquer molécula que a gente quer prevenir a evolução da resistência. Eu acho que são os preceitos de manejo integrado de plantas daninhas, né? É o que a gente ensina lá na academia para os nossos alunos, né? Que é exatamente o que o Hudson falou, né? Rotação de cultura, monitoramento, aplicação no momento adequado, tecnologia de aplicação, rotacionar produtos, mistura, sequencial, né? Eu acho que é tudo isso, né, Gilmar? Eu acho que trazendo um pouco o que o Hudson trouxe no início do porquê que o glufosinato tem sido bastante utilizado, isso remete muito ao que foi o glifosato no passado. Então, nós temos que tomar muito cuidado por toda essa característica do amônio glufosinato e do que ele tem trazido para o agricultor diante da situação que o Hudson trouxe, de que ele é mais uma ferramenta dentro do manejo de plantas daninhas. Então, é importante que a gente não cometa os mesmos erros do passado e que essa molécula ela continue sendo eficaz a médio e longo prazo aqui para os nossos agricultores brasileiros. Esse produto ele é mais utilizado, digamos assim, no algodão pelo fato da tecnologia, né, Hudson? Ele ainda tem esse apelo maior na cultura do algodão, se a gente comparar com soja e milho, por exemplo, não é isso? Concorda? A cultura do algodão foi um pouco diferente, né? Porque um dos fatores que contribuem para a resistência do amônio glufosinato, o trait de resistência ao amônio glufosinato está presente em algumas culturas, é o fato do amônio glufosinato, o gene de resistência ao amônio glufosinato, ele ser um marcador molecular, né? Então você vê várias variedades que possuem, por exemplo, resistência a insetos. E a empresa vai lá e coloca um gene de resistência ao amônio glufosinato também, para servir como um marcador molecular para esses processos de transgenia. E é por isso que algumas culturas, algumas variedades, elas já possuem esse gene de resistência ao amônio glufosinato presentes, mas que não necessariamente foram introduzidas nessas variedades de forma para poder utilizar o amônio glufosinato. Muito se fala das culturas RR, né? Mas com a tolerância ao glufosinato veio primeiro, né? Esses materiais vieram primeiro, né? Exatamente por esse motivo que o Hudson acabou de comentar, né, Gilmar? E dentro do algodão, hoje, a principal planta daninha é o capim-pé de galinha, e como ele é um produto, desde que utilizado, né, no momento correto, o agricultor já está acostumado, né, ao efeito dele, então, por ter uma característica particular de fechar a entrelinha um pouco mais tardio, quando você compara com a soja, com o milho, o glufosinato ele vem aí como uma ferramenta muito importante, né, dentro da tolerância da biotecnologia para manejar principalmente, no caso do algodão, o capim-pé de galinha. Você falou uma coisa aí que eu acho muito importante, Gilmar, e aí o Hudson também complementar, que é o ponto de aplicação. Você falou do estádio do pé de galinha, né? Especificamente do pé de galinha, eu acho que esse estádio de desenvolvimento é muito importante. Qual é esse cuidado que o produtor tem que ter nesse momento aí da aplicação? Qual é o melhor estádio ali? O que a gente tem que cuidar naquele momento? Eu vou dar uma resposta bem básica, vou permitir que o Hudson aí, que trabalhou com o mestrado dele em vários estádios, né, Hudson, falando do controle, mas não apenas para o amônio glufosinato, né, para os outros herbicidas, a recomendação sempre é com a planta o mais jovem possível, né, no capim-pé de galinha, um perfil no máximo, mais do que isso já começa a complicar o seu controle, né? Principalmente em situações do cerrado, em que as condições climáticas são mais agressivas, a planta fica mais resistente a receber o produto, né? Então, a gente entende que é uma situação muitas vezes difícil dentro de uma lavoura grande, né? Mas quanto mais jovem a planta,
maior vai ser a eficácia do amônio glufosinato, não apenas ele, mas também como outros produtos. O amônio glufosinato ele é bastante sensível a esse tempo de aplicação de acordo com o estágio da desenvolvimento da planta daninha, né? Principalmente o pé de galinha, a gente sabe que uma planta com 2, 3 perfilhos, ela possui uma camada de cera muito grande na superfície da folha, comparada com uma planta jovem. Então, isso é um outro fator que limita a absorção do amônio glufosinato, principalmente porque é um herbicida bastante hidrofílico, bastante solúvel em água. Então, ele tem dificuldade em penetrar camadas lipofílicas na superfície da folha, principalmente de capim-pé de galinha. Exato. E que tem essa camada bem pronunciada, né? Muitos compostos apolares ali, o que dificulta essa absorção de herbicida, né? E nesse caminho, nesse sentido ainda de estágio de desenvolvimento, né? O que a gente pode... eu vou colocar uma hipótese aqui, eu quero ver se vocês confirmam ou não. Nesse caso específico aí para o pé de galinha, o pré e o algodão, né, que você comentou bem que demora mais a fechar a entrelinha e tal. O pré-emergente, ele é uma ferramenta que precisa ser utilizado para auxiliar o glufosinato? Hoje, voltando para o algodão novamente, né, é a cultura que mais se aplica para emergente, muito por conta dessa característica que eu trouxe anteriormente, né? E foi trazido na palestra do Dr. Penkowski que o pré-emergente ele é muito importante tanto quanto o pós, e ele faz sentido ter o pré-emergente quando o pós está funcionando. Isso é muito importante, porque é uma complementação, né? Então, a ideia do pré-emergente é para que o pré-emergente proporcione para o manejo em pós um manejo mais fácil, com menos plantas daninhas, com menor tamanho, para que o amônio glufosinato ao ser aplicado seja mais fácil o seu controle. Então, ele tem uma função fundamental, não só para o manejo de plantas daninhas, mas também para a proteção e dar longevidade para os herbicidas pós-emergente, nesse caso o amônio glufosinato que nós temos discutido. O pré-emergente vai entrar em uma daquelas ferramentas que a gente acabou de discutir, né, sobre o manejo integrado. Então, vai ser mais uma das ferramentas que a gente vai utilizar para diminuir a pressão de seleção sobre plantas daninhas com resistência ao glufosinato de amônio. E vamos pegar uma realidade Brasil, uma realidade Estados Unidos ali. Como que vocês conseguem observar com relação ao uso dessa ferramenta aqui? A gente, no passado, era mais... O produtor tinha um pouquinho mais de medo, né? Hoje isso já é uma realidade, Gilmar, que você tem visto nas áreas aí, Brasil, que você roda, né? Que você tem dado esse suporte. E depois eu quero ouvir o Hudson um pouquinho também, conhecer essa realidade americana aqui. Comentando de pré-emergente, como eu falei, o algodão é a cultura que precisa ter exatamente por essa longevidade para realmente fechar a entrelinha. A gente tem observado um aumento no uso de pré-emergente em outras culturas, como soja. Porém, hoje na cultura do milho ainda o uso é muito baixo, né? E é só para complementar o que o Hudson trouxe, a vantagem do uso de pré-emergente é que, de um modo geral, você usa um mecanismo de ação diferente do pós, né? Então, além de você colaborar com a resistência, você amplia o espectro de ação, né? Além de facilitar, lógico, o manejo de pós. Então, a gente entende que tem aumentado. Hoje você observa que as empresas têm trazido mais herbicidas pré-emergentes para o mercado, não só com um único mecanismo de ação, mas com dois mecanismos de ação distintos envolvidos. Eu acho que isso diminui ainda mais, né, a pressão de seleção. Então, é uma realidade que eu entendo que a gente está aumentando o uso, mas eu acredito que lá nos Estados Unidos seja um pouco melhor, né? Exatamente porque lá o problema de plantas daninhas é muito mais agressivo do que comparado aqui no Brasil. Certo? Tem alguns números aí de uso de pré-emergente, né? Que rodam aí em torno de 50% daí na soja, de áreas com pré-emergente, né? Isso. A gente pega para milho, tá aí em torno aí de 5%. 5% no máximo. No máximo, né? E o que eu acho engraçado é que é no mesmo sistema de produção, né? Pois Onde tá a soja, vai vir o milho na sequência, mas o produtor ele ainda não está entendendo essa necessidade de usar corretamente essa ferramenta, né? Exato. Eu acho que isso vai chegar ainda no Brasil, né? Eu acho que na hora que a água bater, a gente vai começar a adotar mais pré-emergentes, né? Isso é a situação que os Estados Unidos têm hoje, né? Então, eles chegaram a um ponto em que não tem mais como fazer manejo de plantas daninhas somente em pós-emergência. E também não tem como fazer manejo de plantas daninhas utilizando apenas um ativo em pré-emergência.
Então hoje eles têm mistura dupla, mistura tripla e até mistura com 4 ingredientes ativos no mesmo produto para fazer esse controle em pré-emergência. Então é uma situação bastante crítica e é a única forma que eles têm para manejar a planta daninha nessas culturas. Legal. Só para Por complementar, favor. professor Haroldo, eu acho que lá, como o Hudson comentou, eles usam devido à necessidade. Então, eu acho que nós temos uma grande possibilidade, assim, oportunidade de aprender com os Estados Unidos e não deixar chegar a esse ponto, né? Que hoje é o país que mais tem casos reportados de resistência no mundo, né? Então, isso é um dos fatores desse uso de pré-emergente. Então, é importante a gente olhar para eles e falar o que nós podemos fazer para evitar ou trabalhar dentro de estratégias para que quando isso aconteça a longo prazo, né? Para que dê tempo de trazer novas ferramentas para ajudar aí no manejo de plantas daninhas e plantas daninhas Eu resistentes. concordo muito com o que você disse, Gilmar. Eu acho que é ser proativo aí nesse ponto, né, específico aí, de trazer isso, de aprender, né, para que realmente a gente não force aí uma, não é descontinuidade, mas que a gente não force uma situação ruim para a molécula, né? Sei que o Hudson concorda também com esse ponto. Sim, sim, eu acho que o tema desse podcast já fala por si, né? MIPD, Manejo Integrado de Plantas Daninhas. Então, tudo que a gente pode fazer para proteger a molécula, diversificar os sistemas de produção, utilizar novas formas de controle, ajuda em todo sentido, tanto no manejo de plantas daninhas, quanto na prevenção da resistência e o produtor ter sucesso lá no final da safra. Uhum. Legal. E pensando para frente, né? Vamos pensar para frente, assim, o que você, Gilmar, você, Hudson, vocês podem vislumbrar aí com a ferramenta, né? Com o amônio glufosinato, pensando aí nessas estratégias de manejo, né? Dessas plantas cada vez mais complexas que a gente tem aí nas áreas. Olha, pensando para o futuro, como o Hudson trouxe, vem aumentando o uso e por conta das novas biotecnologias com tolerância a amônio glufosinato, isso tende a aumentar. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse aumento ele seja em conjunto com outros mecanismos de ação juntos ao amônio glufosinato, com o uso de pré-emergente. A gente entende que vai haver esse aumento do amônio glufosinato, mas que esse aumento seja acompanhado por diferentes mecanismos de ação para que o que a gente já aprendeu com o glifosato aqui no Brasil, a gente não permita que isso aconteça com o amônio glufosinato. Legal. Hudson, você. Um único ponto, pensando no futuro também, é na questão de formulações, né? A gente tem visto inovações no que diz respeito à purificação da forma L de amônio glufosinato, né? Então tem algumas empresas que têm investido em tecnologias para você ter uma formulação com apenas a forma L, que é a forma ativa do amônio glufosinato, e com isso você pode, seja reduzir a dose de uso do amônio glufosinato pela metade, ou você pode utilizar uma dose e aumentar a eficácia desse herbicida utilizando essa forma L. Então tem bastante inovação vindo aí nesse sentido de formulações, pensando no futuro. Isso seria uma formulação específica, então, desse produto? Sim, sim. Então, como eu comentei anteriormente, o glufosinato tem a forma L e a forma D. Né? Então, a forma L é a forma que vai se ligar na glutamina sintetase e ter atividade herbicida. Então, a forma D, ela está ali na formulação, mas ela não tem papel nenhum em controlar a planta daninha. Né? Então, as empresas elas têm desenvolvido essa formulação que contém apenas a forma L, né? Que você vai ter aí um aumento do dobro, né? O dobro da eficácia com essa nova formulação. Então é uma coisa que vai estar aí, já está no, o pessoal já tem feito as pesquisas, já submeteram o processo de registro, né? E no futuro próximo a gente vai ver essas formulações apenas com a forma L. Legal. E você acha que o caminho vai ser redução de dose? Olha, eu não sei dizer exatamente o que as empresas vão recomendar, né? Mas a gente sabe que quando a gente utiliza metade da dose, você não tem o mesmo controle de quando a gente utiliza a dose cheia do produto da mistura. Tá? Então, tem A mistura que você fala do isômero, né? dos dois isômeros, sim.
Então, e tem alguma coisa aí que as empresas ainda precisam entender, né? Talvez a forma D, ela não inibe a glutamina sintetase, mas ela tem algum outro tipo de efeito deletério na planta, ou às vezes a formulação, os inertes da formulação da mistura são diferentes do inertes da formulação da forma L pura, né? Então, Isso que você está dizendo, isso ainda não é entendido, digamos assim, pela ciência ainda, bom, né? pelo menos a gente não tem informação disponível, né? Mas Entendi. o que a gente sabe é que esses produtos eles vão vir para o mercado e pode ser que haja um ajuste na dose, né? Ou aumento na eficácia ou algum tipo de mudança no espectro de controle com o E amoneglifosinato. nós estamos falando aí de um horizonte mais distante ou de um horizonte já mais próximo? Bem próximo, né? A gente já sabe que nos Estados Unidos e em alguns outros países o processo está um pouco mais avançado, né? No Brasil, talvez aí nos próximos anos a gente vai ver alguma coisa vindo aí com a formulação L. Perfeito. Legal, né, Gilmar? Porque isso traz mais garantias, né, pra gente, né, pro aplicador, pro produtor. Essa área de formulação que o Hudson trouxe é algo que as empresas, de modo geral, têm investido. A gente sabe que trazer um novo mecanismo de ação, um novo herbicida, não é fácil para o mercado, né, Hudson? O Hudson trabalha com isso. Então, investir em tecnologias de formulação para você trazer produtos que consiga, de alguma forma, através dos inertes ou do que o Hudson trouxe, melhorar a eficácia, é algo que vai agregar muito para o portfólio das empresas e isso vai também facilitar para o manejo do produtor. Então, é algo que, como o Hudson trouxe, não é algo a longo prazo. As empresas estão se preocupando com isso exatamente para a necessidade, né, da importância desse produto para o manejo de plantas daninhas. E eu queria tocar com vocês aqui só em um outro ponto, né, que eu julgo muito importante também para o glufosinato, que é a parte da tecnologia de aplicação, né? Acho que é um produto também que requer um cuidado, né? É legal aí quando a gente fala em tecnologia de aplicação. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Como eu comentei, né, anteriormente, ele é um produto que nós consideramos de modo geral como um produto técnico, né? E isso envolve em todos os aspectos, né? Ali desde o uso da dose recomendada, de uma formulação de qualidade, né? É um, Só me permite, né? por Passando pelo favor, ambiente, né? passando Luz, exatamente. mais luz, menos luz, né? Exato, o uso de ponta Temperatura. correta, é um produto, né, de contato, então dependendo do produto, é importante você usar pontas de forma correta para que você tenha ali uma superfície, né, o máximo possível ali de contato para que ele realmente funcione, né? E trazendo esse ponto, professor Haroldo, a tecnologia de aplicação é algo que tem crescido cada vez mais e a gente tem entendido, né, cada vez mais que também faz parte no final da eficácia do controle, né? Exato. Colabora com a resistência. Então, se você usa desde da formulação correta, da ponta correta, você vai levar esse produto de forma correta para a planta e se tiver no momento correto, né, no clima correto, vai melhorar muito a eficácia Exato. e contribuir aí Exato. com o controle. Perfeito. Concordo com você. Hudson, você também tem esse mesmo raciocínio? Sim, então, vale lembrar que o monoglufosinato ele é um herbicida de limitada translocação, né? Ele não se move direito pelo floema, justamente por ele ser um herbicida bastante solúvel em água, ele tem dificuldade em se mover via floema. Então, a maior parte da translocação do monoglufosinato é via xilema. Então, ele vai da base da folha para a ponta da folha, né? E eu lembrei aqui de um exemplo interessante, né, que eu tive essa semana com meu pai lá na fazenda, e ele mostrou um exemplo de onde ele aplicou o monoglufosinato logo após a poda da mandioca. Né? Para quem conhece a cultura da mandioca, você faz a poda, então logo após a poda você faz a aplicação do herbicida para controlar as plantas daninhas. E ele mostrou que, de uma forma bem prática, né, que as plantas daninhas que ficaram embaixo das plantas que foram podadas não foram controladas, justamente porque o monoglufosinato é esse herbicida que tem dificuldade em translocar. Então, se você não tem uma cobertura ideal, utilizar as pontas de pulverização ideais, utilizar o volume de caldo adequado, molhamento, né? Você não vai obter esse controle desejado. Uma boa cobertura do alvo, né? A densidade de gotas ali é fundamental para o sucesso do controle, né? Okay. Pessoal, infelizmente o nosso tempo ele chegou ao final, né? Eu sempre falo isso, porque sempre passa tão rápido. Tá. Conversa boa, ela passa muito rápido.
A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. E para encerrar, eu queria fazer uma última. Não é uma última pergunta, mas eu queria que vocês, tanto o Gilmar como o Hudson, fizessem uma consideração final ali, né? Um resumo da obra aí sobre a importância desse herbicida, né? E esses cuidados que a gente deve ter pensando aí no manejo, né, da resistência. Eu vou trazer só um ponto que nós não discutimos aqui, para permitir que o Hudson faça os comentários dele. O Agarac, ele faz o monitoramento de plantas daninhas e o amônio glufosinato é um herbicida importante que sempre está aí nesse monitoramento. Então, para quem está nos vendo, eu recomendo fortemente para entrar no site do Agarac e para dizer que o amônio glufosinato ele tem funcionado muito bem nas populações que nós temos monitorado aí aqui no Brasil, né? Uma delas é o capim-pé de galinha, mas como eu disse, como ele é um produto que controla tanto folha larga quanto folha estreita, a gente faz para também outras plantas daninhas. Então é algo que a gente vai monitorar, continua monitorando, exatamente por entender a importância que esse produto tem hoje e vai ter no futuro, de acordo com as novas tecnologias que vão vir no mercado. E só para complementar, ô Gilmar, então para quem quiser ter acesso a esses materiais, né, do Agarac, então acesse o site do Agarac, né, que é o harc-br.org, né? Então lá no site do Agarac você vai encontrar lá todos esses materiais que são disponibilizados, né? Produzidos aí pelo comitê, né? Pelos comitês do Agarac, pelos pesquisadores parceiros do Agarac e que estão disponíveis, né, no site. Perfeito. Então, novamente, muito obrigado, Gilmar, pela sua Eu que agradeço, participação, professor. pela presença aqui, tá? Foi uma alegria, uma satisfação muito grande ter você aqui para a gente debater esse tema. Hudson, por favor, seus comentários finais. Então, o Gilmar comentou sobre essa questão da resistência, né? A gente não tem visto muitos problemas pelo monitoramento que o Agarac tem feito. E eu queria dizer que o amônio glufosinato, ele é um herbicida fantástico, né? A gente sabe que é um herbicida que funciona, tem um espectro legal, ele tem algumas limitações, ele não é tão bom quanto o glifosato foi um dia, né? E a gente tem que pensar nisso no momento de utilizar esse produto. É um produto muito técnico, como o Gilmar comentou, ele precisa das condições adequadas, precisa de sol, precisa de luz, precisa de umidade, precisa que as plantas daninhas estejam no estágio de desenvolvimento adequado, né? Mas é um produto fantástico, ele funciona muito bem em misturas com outros herbicidas, você não vê muito problema com antagonismo, né? Como você vê com outros herbicidas. Então, assim, cabe a gente utilizar esse herbicida de forma sustentável, para que a gente possa continuar utilizando amônio glufosinato por muito tempo para manejar planta daninha. Isso é legal. Esse usar por muito tempo aí é importante, né? Então, acho que proteger a ferramenta cabe a nós pesquisadores, aos extensionistas, né? E ao produtor também ter essa consciência, né? De que é um produto realmente muito bom, mas que é um produto técnico. Ele é um produto mais técnico e por ser mais técnico, a gente precisa entender melhor para usar com parcimônia, né? Usar com mais cuidado. Então é isso, novamente, obrigado Hudson, obrigado Gilmar, um prazer muito grande ter vocês dois aqui para a gente bater esse papo. Passou rápido, né? Mas eu espero vocês aqui no MIPD 47 numa próxima oportunidade para a gente conversar sobre outros temas também importantes, né? Que a gente precisa realmente debater aqui dentro da nossa área de plantas daninhas. Muito obrigado, bom retorno aos Estados Unidos, né? No sábado, próximo sábado, nós estamos hoje numa quarta-feira, né? Então, próximo sábado você já está retornando para a base, né? Boa viagem. Gilmar, a gente vai ficar por aqui, né? Mas sempre trabalhando também em prol da ciência das plantas daninhas. Muito obrigado, Hudson. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.